Bom, hoje a gente vai falar um tema muito importante aqui, que é o colesterol, né? O que as pessoas muitas vezes nem imaginam, né? O quanto o colesterol ele tem funções na nossa saúde e infelizmente assim, ainda não é uma informação muito difundida, né? As pessoas têm um falso conceito, né? Nós médicos também acabamos por aprender de uma forma, né, talvez superficial, né, na escola de medicina, e também outros profissionais de saúde acabam falando algumas inverdades, né, sobre o colesterol que acabam podendo prejudicar a saúde de algumas pessoas, né? Então hoje a gente vai falar desse tema, né, do colesterol, qual a importância dele para a nossa saúde, qual a relação com a nossa produção hormonal, né, como a gente pode manter níveis de colesterol equilibrados para ter mais saúde. Vou me apresentar aqui para vocês, né, muitas pessoas que estão aí na live já me conhecem, mas para quem não me conhece, né, eu sou médico, sou formado na Universidade Atenas, em Paracatu, no ano de 2012. Né? Então, de lá para cá, eu fiz algumas pós-graduações. Fiz primeiro uma pós-graduação em dermatologia, depois nutrologia, prática ortomolecular e, recentemente, a pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, né, em manutenção da homeostase nutricional e adequação hormonal. E agora, recentemente, né, fundamos aqui o Instituto Gabriel Campos, há 6 meses, aqui na cidade de Brasília, Centro Clínico Sudoeste. E agora, né, contamos recentemente com essa querida colega. Vou apresentar para vocês a doutora Lorena. Né, ela para quem ainda não conhece, ela é uma médica cardiologista formada na UF, né? E também ela tem essa mesma pós-graduação que eu, com o Dr. Laí Ribeiro, né, em homeostase nutricional e hormonal. Então, eu queria que você, né, Lorena, pudesse falar um pouco de você também, né, para as pessoas que estão aí na nossa live conhecer um pouco mais do seu currículo, né, e conhecerem também mais do seu trabalho. Comenta um pouco para a gente. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, que eu te convidei, né, doutor Gabriel? Prazer muito Isso grande aí. você ter feito. E tomara que seja a primeira de muitas, né? É muito bom ter por Sim, perto colegas que têm a mesma visão, que têm o mesma linha de pensamento, porque a medicina hoje está muito corrompida, então é legal a gente ter parceiros, né? Então, eu me formei em 2013, fui fazer residência em clínica médica e depois cardiologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E desde que eu me formei, eu achei que estava pouco para o que eu poderia fazer, sabe, pelo paciente. Então, acho que todo mundo faz medicina com o intuito de querer ajudar as pessoas, de tentar melhorar a qualidade de vida, né? E isso não era uma realidade no meu dia a dia. Então, quando eu optei por ampliar a minha visão em relação à medicina, foi porque eu estava frustrada mesmo com a minha formação. Eu achava que eu estava contribuindo pouco. Eu simplesmente passava remédio, eu só sabia tratar doenças, né? Então, aquela prescrição padrão que todo mundo fazia, consultas de 10 minutos, 10, 15 minutos, e eu me sentia frustrada na medicina. Quando eu conheci a medicina integrativa, foi assim, um alívio, porque eu senti que aquilo ali realmente é uma missão de vida. A medicina integrativa não é uma especialização, para quem não conhece, mas é uma forma de é uma visão diferente, um olhar diferente da medicina do que a medicina convencional. Porque você deixa de olhar para a doença e tenta olhar a saúde. Então, eu quero que todos os meus pacientes tenham saúde. Eu quero que eles estabeleçam uma, uma homeostase fisiológica, que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha energia, disposição no dia a dia, e não só tratar com um medicamentozinho ou um remédio que vai paliar um sintoma, né? Então, hoje eu me sinto realizada com a medicina integrativa, com essa visão integrativa, que a gente enxerga o paciente como um todo, né? Não só como um órgão, um coração doente, ou um risco de infarto, mas um paciente com
completo, um corpo complexo que a gente precisa tratar com o maior carinho que possível, né? Sim. Hoje, então, assim, que eu e ela, né, pessoal, temos essa mesma visão, né, que chamamos de uma visão integrativa, né, de tratar o paciente como um todo. E a Lorena está integrando, então, ao Instituto Gabriel Campos, né? Ela já tem agenda aqui com a gente, para vocês que ainda não conhecem, né? O Instituto, ele funciona de segunda a sexta, temos, né, uma equipe aqui multidisciplinar para cuidar da saúde de forma integrativa. E não só a doutora Lorena, como o esposo dela, o doutor Aloysio também, né? Ele não está aí hoje, mas logo a gente fará uma live com ele também. Ele também é um médico cardiologista, né? Com visão integrativa e também atuante na medicina do esporte. E logo também teremos a oportunidade de falar com ele, né, para que vocês conheçam mais, né, um pouco do trabalho do Dr. Aloysio. Mas, voltando aqui à questão do colesterol, hoje nós vamos então estar abordando um pouco mais a fundo, né, para que vocês entendam, né, sobre o colesterol. E para vocês que ficarem até o final, né, da live, a gente vai, no final, pessoal, tá sorteando um novo exame, que é novidade até para muitos colegas médicos, que é o exame chamado Cardio-ID. Vai sortear um exame, né, ao final da live, né, mediante a vocês estarem enviando para o link aí do nosso instituto, né, na minha bio tem o WhatsApp do instituto. Então eu quero que vocês que querem, né, concorrer a esse exame, ao sorteio desse exame, é só enviar o seu nome e o seu contato para o WhatsApp do instituto, tá? Do Instituto Gabriel Campos. No link da minha bio aí, tem o WhatsApp do Instituto e é só vocês, então, mandarem lá, tá? Se não der tempo hoje, depois a gente vai, em um outro momento, provavelmente amanhã, novamente ao vivo aqui, tá revelando esse resultado, né, desse sorteio. Legal? Então, diante das apresentações, né, vamos ao nosso tema do colesterol, né, o que ele pode dizer sobre a sua saúde e a saúde dos seus hormônios. Inicialmente, Lorena, eu queria, né, que você falasse um pouco o que é o colesterol, para as pessoas entenderem, né, e se tem, né, uma relação mesmo com o coração. Sim, então o colesterol, ao contrário do que popularmente a gente conhece, o colesterol não é uma gordura. O colesterol é um lípido, na verdade ele é um álcool com 27 carbonos. E a gordura, na verdade, ele é um triglicérides. A gordura, para ser formada, ela precisa de 3 gliceróis e um ácido graxo. Então, quando a gente fala de colesterol, todo mundo associa a gordura, né? E esse conceito é errado, porque bioquimicamente o colesterol não é uma gordura, ele é um álcool. E esse colesterol, ele ficou endemoniado, né, pela sociedade médica, porque foi associado há um tempo atrás, há muitos anos atrás, ao risco cardiovascular. Só que hoje a gente sabe que esse risco cardiovascular, existem mais de 18 fatores de risco para um infarto ou para um AVC. São doenças extremamente frequentes, né? A prevalência é muito alta. A gente sabe que é a doença que mais mata no mundo, mas que o colesterol não é o vilão dessa história. E muitas vezes a gente só bate nessa tecla, né? Então, na medicina convencional, normalmente a gente só trata o colesterol. Todo mundo tem um exame de colesterol, né? E normalmente quase todo mundo usa um remédio para baixar o colesterol. O que a gente tem visto já há muitos anos, já há mais de 20 anos, é que apesar desse controle assim, extremo do colesterol, o índice de mortalidade só aumenta. Então, a frequência, a prevalência de infarto e do AVC não reduziu com o uso da medicação mais vendida no mundo, né? Então, as simvastatinas, estatinas são as medicações que mais vendem no mundo. E mesmo assim, o infarto continua sendo a principal causa de morte, né?
O colesterol, então, é uma molécula extremamente importante para o corpo, porque 80 a 90% dela é produzido pelo seu próprio corpo. Então, só 10 a 20% que você adquire pela alimentação. Quase 90% é produzido pelo seu corpo, porque o organismo não delega essa função para você mesmo. Ele mesmo dá conta de produzir o colesterol, porque essa é uma molécula extremamente importante. E isso não é falado, porque os médicos normalmente só falam mal do colesterol, né? Então eu quero que seu colesterol seja baixo, mas eu preciso saber quais são as funções desse colesterol, por que ele sobe, o que faz o colesterol subir, quais as funções desse colesterol. Por exemplo, o colesterol, ele compõe a membrana celular de todas as células. Então, a membrana de todas as células precisa de colesterol. A bainha de mielina é formada pelo colesterol. Quando você olha a cascata hormonal, ele é o precursor de todos os hormônios. Então, para você produzir hormônio, você precisa de colesterol. Além disso, tem as vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis, que são dependentes do colesterol. Os sais biliares também são formados pelo colesterol. Então, para você absorver essas vitaminas A, D, E e K, você precisa de sais biliares, né? Uma outra coisa que é importante é que o sistema imune também depende de colesterol para um bom funcionamento dos linfócitos T e B. E aí, se a gente só abaixa o colesterol sem avaliar isso tudo, eu, ao invés de ajudar, eu posso atrapalhar o meu paciente, certo? E existem causas para o colesterol subir. Não é simplesmente, eu estou alimentando mal, meu colesterol subiu. Não, existem causas. Por exemplo, se eu sei que o meu colesterol participa da produção hormonal, lá na cascata, no início da cascata hormonal, se eu estou na menopausa, eu não tenho hormônios, então necessariamente eu preciso ter mais colesterol. Eu preciso que meu corpo produza mais colesterol, né, Gabriel? Então, esses paradigmas de que o colesterol é mau, é ruim, e que eu preciso abaixá-lo, né? É uma coisa que já caiu por terra há alguns anos. Só que ainda é batido muito nessa tecla. Concorda? Infelizmente, os médicos, né, eles acabam alarmando as pessoas sobre o colesterol sem mesmo entender o que tem por trás daquele exame, né? Não adianta só olharmos o número do colesterol. O que ele pode significar, né? Então, muitas vezes, a pessoa está, né, com um estilo de vida ruim, está inflamando pela dieta, né? Está sedentário, está estressado, né? Tem toxinas no corpo. Existem esses diversos fatores que fazem o colesterol sinalizar. Ó, ele é um sinal de alerta. Né? Por que ele subiu? Por que ele está muito alto? Né? Ele está tentando compensar algo que está acontecendo dentro do seu corpo. E muitas vezes o médico não tem esse raciocínio, né? Acaba só ali querendo tratar um número para o paciente, né? Falar que tem que abaixar, né? E isso não repercute muitas vezes em melhora da saúde, até em problemas, né? E aí, Lorena, então criou-se também essa cultura, né, de que comer gordura, né, aumenta o colesterol. E muitas pessoas têm medo, né, de consumir gorduras, porque elas visualizam, nossa, se eu comer ali aquele bacon vai aumentar o meu colesterol, ou ele vai me fazer ganhar peso, né? Então, como é que é a visão nesse ponto? Assim, a gente pode consumir gordura? Você acha que tem alguma relação? Porque eu vejo a gordura como um aliado à saúde, né? Que as pessoas tem essa gordurofobia, né? O medo de comer gordura, achando que vai realmente aumentar o seu colesterol. Né? Fala um pouco assim, o que você pensa nesse sentido. E o engraçado é que os estudos mostram o contrário, né, Gabriel? Quando você consome tão pouca gordura, o seu corpo tem que produzir mais. Então a gente sabe que a produção endógena é muito mais. A porcentagem é muito maior. Então, 80% a 90% da produção do colesterol é feita pelo seu corpo. Então, a sua alimentação vai influenciar muito pouco. Pelo contrário, se você não alimenta, se você não come a gordura, o seu corpo vai ter que produzir
mais colesterol, certo? E uma ideia que é errada, que o fígado usa o carboidrato para formar o acúmulo de gordura, né? Então, os triglicéridos, ele usa o carboidrato, ele precisa de 3 moléculas de glicerol, mais um ácido graxo, para ter o acúmulo do triglicérides, que é o grande inimigo, né? Que é o causador ali daquele acúmulo de gordura no fígado, da gordura abdominal. Então, a gente está batendo numa tecla errada. Se eu quero emagrecer, se eu quero manter meu colesterol controlado, se eu quero deixar os meus triglicéridos baixos, diminuir meu risco cardiovascular, eu preciso reduzir o consumo de carboidratos refinados, né? E reduzir o consumo de gorduras ruins. Porque assim, a gente fala que gordura é tudo igual, mas não é. Existe muita diferença entre uma gordura feita pela natureza e uma gordura industrializada. Um óleo hidrogenado, um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de canola. Existem médicos que orientam os pacientes a trocar a banha de porco pelo óleo de soja. Isso É um crime. me Crime taquicardia. Sim. Então, assim, quem tem esse medo, eu não posso comer ovo, eu não como bacon, por que você não tem medo de tomar refrigerante e de comer bolacha recheada? Você não sabe nem o que tem lá dentro, né? Será que a natureza iria fazer uma coisa que te faz tão mal? Não iria. O organismo produz aquilo ali, o seu corpo é formado disso dali, né? Então, você precisa ter um consumo regular de gorduras boas. Porque são as gorduras boas que vão fazer o seu colesterol bom, o HDL, subir, né? E reduzir o seu risco cardiovascular. Sim. Complementando aí, pessoal, desde os primórdios, né, desde quando somos Homo sapiens, né, o homem consumia gordura, o homem caçava, o homem pescava, né, comia peixes gordos, comia carne de caça, e sempre, né, foi isso que fez o homem desenvolver, ter, né, o raciocínio que ter o crescimento do cérebro, né, se tornar, né, o Homo erectus e hoje sermos quem somos, né? Então, o nosso corpo foi feito para metabolizar gorduras, né? A gordura da carne, a gordura animal, né? E não é essa gordura da carne que vai se transformar na gordura do seu corpo, tá, pessoal? E é importante também, né? Um outro dado importante é que o leite materno, né, Lorena, do neném, a mãe ali amamentando o neném, ele já contém ali, em média, 70% de gordura, né? Sendo 52% a gordura saturada, né? Que é essa mesma gordura que tem na carne, tá, pessoal? Então, olha para você ver, você acha que a natureza, né, ia querer fazer um crime, né, dando uma gordura para o neném? Não, porque o neném, a criancinha, né, o bebê, para ele desenvolver, ele precisa de gordura para o seu cérebro, para o seu coração, para formar a bainha de mielina, para estar presente, né, em todo o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Então, é mais um dado que vocês precisam saber, né? Não precisa de ter medo de consumir gordura, porque até no leite, né, infantil, a maior concentração dele, né, é de gordura. Então, seria um crime a gente, no caso hoje, deixasse de comer gordura. Isso seria um verdadeiro crime, né, para a nossa saúde. E essa questão do carboidrato, né, isso foi introduzido depois, né, da agricultura, pessoal. A gente não tinha esse hábito de consumir grãos, né? O nosso organismo, nosso DNA, ele foi feito para metabolizar carnes, ovos, gorduras boas, né? E não tinha grãos. Então, depois dos grãos é que começou a ter os problemas, né, de saúde e principalmente, né, depois é que se introduziu também o óleo hidrogenado, né, Lorena? Que foi o primeiro óleo hidrogenado foi o óleo de algodão, né? E em 1912, né, quando se detectou o primeiro caso de infarto, pessoal. Não existia infarto antes, né? Foi a partir de 1912 que começou e depois esses dados só aumentaram, né, Lorena? De lá para cá, os índices de doenças cardíacas
né, pela introdução do óleo hidrogenado, só aumentou. Então, ou seja, Sim. o grande vilão não é, né, as gorduras, e sim o óleo hidrogenado e os carboidratos, o açúcar, né, que acaba Sim. sendo o grande vilão que as pessoas acabaram com em tudo, né? Hoje quase tudo tem açúcar e carboidrato. Né? É um pecado para a Sim. nossa saúde. Sim. Esse dado é bem legal em relação à agricultura, porque olha para você ver, em 1930, os Estados Unidos tinham 30 mil mortes por infarto. Em 1960, 30 anos, esse número multiplicou por 100. Então, já era absurdo o número de mortes naquela época pelo infarto. E a única mudança que foi instituída foi justamente isso. A perseguição contra a gordura, né? Então foi trocado o óleo, a banha de porco, o bacon e o ovo por um alimento mais industrializado, o óleo de soja, por exemplo, o sorvete, o hambúrguer, e os próprios carboidratos, os pães, né? As farinhas. E a gente só tem visto isso, a piora na incidência de infarto absurda, né? E em 1977 foi instituída essa alimentação para a gente comer pouca gordura, né? Então você não deveria usar manteiga, deveria usar margarina, você deveria trocar a banha pelo óleo de soja, o ovo era um vilão, né? E aí o que as pessoas pensavam? Se eu não posso comer gordura, eu não posso comer carne, porque carne tem uma gordura. Então o que eu vou comer? Eu vou comer mais arroz, mais feijão, mais batata, vou comer mais pão. E aí, o que foi o problema? Porque você entende que não pode comer gordura, então não pode comer proteína. Tirou os dois nutrientes mais interessantes da nossa alimentação. E aumentou o consumo de carboidrato, que é o que sobra, né? E por isso tá índice de obesidade, né? De diabetes, né? De doenças neurológicas também, que tem essa perninha do carboidrato, né? A questão de câncer, tudo isso, pessoal, está ligado a esse consumo abusivo, né? Do carboidrato. E, infelizmente, as pessoas deixaram de consumir a gordura boa, né? Achando que isso realmente aumentaria o risco cardíaco, que não sabemos que não é verdade, né? Mas, aproveitando o engate, Lorena, como que seria, então, para a gente esclarecer para as pessoas um pouco, quais são os níveis ideais de colesterol? Existe isso, um número? Ou isso daí realmente, como é que funciona? Então, pela medicina convencional, a sociedade americana e brasileira de cardiologia, cada dia é instituído um valor menor. Então, assim, fisiologicamente, o normal da população, a média, é que você tem um colesterol total em torno de 220. Mas Sim. os guidelines, os protocolos, pedem que eu deixe o colesterol total do meu paciente abaixo de 200. Ou seja, quase todo mundo precisaria usar estatina, né? Quase todo mundo precisaria ter um controle. E aí, o LDL, que seria o colesterol ruim, cada dia mais tem que ser um valor menor. Antes era 100, depois passou para 80, depois para... Agora 50, eu preciso deixar o LDL abaixo de 50. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha que prescrever cada vez mais. Só que o colesterol, ele é dosado, ele é feito um cálculo, né? A gente tem o colesterol total, que na verdade é a soma de vários colesteróis. E o LDL, que é dito como um colesterol ruim, porque ele tem uma densidade maior de colesterol, na verdade, só para esclarecer, o HDL, o LDL, o VLDL são apenas lipoproteínas, são proteínas carreadoras do colesterol. Então, aquilo ali que a gente vê no exame é o carreador, é o que vai levar o colesterol do fígado para os tecidos, dos tecidos para o fígado, né? E o HDL, normalmente ele pega o colesterol que está nas artérias ou nos órgãos da periferia e leva até o fígado e para o intestino, para eliminação, produção de bile e tudo. E o LDL seria o que leva para os tecidos o colesterol. A diferença é que existem 11 tipos de LDL, que normalmente a gente não fala, né?
Então, é colocado como se o LDL fosse ruim e o HDL fosse bom. Porém, o LDL, ele tem 11 tipos. Dos 11 tipos, apenas 2 são ruins. Esses são ruins porque a gente fala que ele é visto como uma molécula densa e pequenininha, que tem maior predisposição a formar placas de aterosclerose, placas de gordura nas artérias. Só que para a produção desse LDL oxidado, pequeno e denso, você tem que ter uma coisa, que é resistência insulínica, que faz com que você aumente muito a oxidação desse colesterol. Então, não é simplesmente você ter um colesterol normal ou colesterol baixo. Não é isso. O que eu quero é que seu colesterol não seja oxidado e denso. E tem um cálculo que é bem fácil as pessoas fazerem, em casa mesmo, que você pega o valor do triglicérides e divide pelo HDL. Quando essa relação está abaixo de 2, está tudo bem. Se essa relação está acima de 2, quer dizer que você tem mais chance, maior risco de ter esse colesterol, esse LDL denso e pequeno. Então, esse cálculo é importante. A gente faz isso todo dia, né, Gabriel? Esse cálculo do triglicérides, LDL, e eu consigo predizer se o colesterol do meu paciente é denso e pequenininho, com maior chance de formar placas, ou não. E um fator muito importante é que o colesterol em si não quer dizer nada. Eu preciso saber se o paciente está inflamado, se os parâmetros inflamatórios dele são altos. Por exemplo, a resistência insulínica. Por exemplo, se eu avalio se o paciente tem uma insulina alta, se ele tem uma hemoglobina glicada alta, se ele tem um PCR ultrassensível alto, homocisteína, ferritina, são todos marcadores de inflamação. Se você não quer infartar, o que você precisa preocupar não é se seu colesterol está alto, é se você está inflamado. Você precisa estar desinflamado para suas artérias não se tornarem reativas. O que quer dizer isso? Você pode ter uma plaquinha ali de gordura, ou uma plaquinha de cálcio ali nas suas artérias, a aterosclerose, aquela placa que pode entupir. Você pode ter uma plaquinha ali de 20%, que não tem tanto significado. Mas se você for inflamado, você tiver vasos sanguíneos reativos, aquele vaso se rompe e aquela plaquinha extravasa. E aí começa a sair aquele tanto de moléculas que o seu corpo começa a atacar. E aí você chama aquele tanto de plaqueta para agregar, para entupir aquele buraquinho que abriu na artéria, no endotélio, na célula, no endotélio vascular. E aí as plaquetas chegam, a fibrina chega, as células de defesa chegam e isso entope. Então, se você tem uma placa de 80, de 20, de 30, isso só tem importância se você está inflamado. Então, o ponto que a gente precisa sempre bater é estar desinflamado. Eu preciso manter os parâmetros inflamatórios do meu paciente baixo. É simples, mas não é fácil, né, Gabriel? Porque isso exige muito do paciente também. Ele precisa de fazer algumas mudanças importantes, que culturalmente às vezes é difícil, né, Gabriel? Sim. Então não existe esse nível, né? A gente tem que entender, pessoal, que não é um número que vai dizer ali que se vai ter o risco cardíaco ou não. Né? Se o seu colesterol estiver, por exemplo, acima de 200, mas você não estiver inflamado, né, doutora Lorena, você não vai ter esse risco. Pelo contrário, você, né, vai viver muito, vai ter muito mais saúde, seu cérebro vai trabalhar muito melhor, seu coração trabalhar muito melhor. Então, é importante, né, as pessoas terem esse conceito, né, de que não é um número que deve ser tratado do colesterol, e sim o contexto do todo, né? E Sim. vamos eles aqui, Lorena, um pouco sobre as causas, assim, as possíveis causas, né, desse colesterol subir. Né? Ele pode subir estando tudo ok, mas também, pessoal, ele pode subir tendo alguns motivos que a gente precisa investigar. Né? Quais seriam, Lorena, as principais causas que você levanta aí para o pessoal da colesterol subir? O colesterol, ele sobe, ele fica muito alto, aumentado, e isso é um sinal, né? É só um sinal.
a gente tem que ficar alerta e pesquisar a causa. E não só passar um remédio para abaixar um número, igual você disse, né? Então, o que eu preciso saber é por que ele subiu? Ele pode subir porque você está com uma função tiroidiana abaixo do normal. Então, o hipotiroidismo, quando você não tem produção de hormônio tiroidiano, você precisa... isso prejudica a formação de colesterol, a formação normal do colesterol. Então, você estimula a produção de colesterol para que você tenha mais produção hormonal da tireoide. Uma mulher na menopausa que tem um distúrbio hormonal também vai ter um aumento do colesterol, né? Mulheres que usam anticoncepcional, que fazem as taxas hormonais caírem muito, têm maior tendência a ter um colesterol aumentado. Inclusive, tem aumentado muito a incidência de infarto em mulheres mais jovens, antes dos 40 anos, justamente por esse bloqueio da produção hormonal, né? Então, você tira um hormônio que protegeria ela, que é o estradiol, protege o endotélio, protege a mulher do risco de infarto. Quando você usa o anticoncepcional, você perde essa proteção. Então, é uma coisa que anda contrária, né? Então, se você não tem hormônio, o seu colesterol sobe. Se você não tem vitamina D, que também é um hormônio, faz com que você também produza mais colesterol. O seu organismo vai produzir mais colesterol. Que mais? Intoxicação. Quando você tem intoxicação por chumbo, por mercúrio, também tem aumento do colesterol. Mais alguma coisa que eu esqueci? Não, é isso mesmo. Acho que a gente falou os principais, né? É É, frisar essa questão hormonal, porque hoje é muito comum, né? Muitas pessoas têm colesterol alto por deficiências hormonais, sabe? E é um sinal de alerta. E aí você vai lá e toma um remédio para baixar o colesterol. O que que vai acontecer? Vai prejudicar mais ainda a sua produção hormonal. Ou seja, você vai envelhecer mais rápido, você vai ter mais fadiga, mais, né, alterações neurológicas, né? Porque o colesterol, né, estando faltando no cérebro, vai também faltar os hormônios que são, né, atuantes no cérebro. Por isso que é muito comum, né, Lorena, a pessoa, quando ela está usando um remédio de colesterol, ela ter alterações também cognitivas, né? A gente tem, pessoal, um hormônio que chama pregnenolona, que é o primeiro hormônio feito através do colesterol, né? Isso na nossa síntese hormonal, na produção, né? Que acontece nas adrenais, o colesterol dentro da mitocôndria, ele vai se transformar na pregnenolona. E essa pregnenolona, que é o hormônio mãe que chamamos, ele vai se transformar em todos os outros, né, importantes para a saúde. Mas especificamente esse hormônio, que chama pregnenolona, né, ele atua no cérebro. Então, se você não tem colesterol, você já compromete a sua produção da pregnenolona. E aí, consequentemente, o seu cérebro já funciona da mesma forma, né? Já tem mais esquecimento, mais alterações de humor, né? Mais também dificuldade de concentração, né? Prejuízo até às vezes no comportamento, no sono. Então, essa questão hormonal é muito importante, né? E o primeiro sinal de alerta, né, é justamente olharmos para o colesterol. Assim como a falou, né, Lorena, a questão da tireoide. Né? A tireoide, quando está deficiente, o colesterol vai subir, né, para tentar compensar essa falta hormonal, né? Mas enquanto não corrigirmos, pessoal, com tratamento hormonal, né, esse colesterol vai continuar muito alto e essa pessoa também vai ter muitos sintomas pela falta desses hormônios, né? Então, todos os hormônios que a gente chama de esteroides, né, tem na sua molécula o colesterol, ou seja, através dele que a gente fabrica os nossos hormônios. Então, hoje eu considero, né, não sei você, Lorena, mas eu considero a principal causa, né, de alteração do colesterol, assim, que a primeira coisa que eu olho é deficiência hormonal, que eu acho que é algo sim, muito comum, né? legal. É muito legal quando você tem esse olhar e você trata a causa e o colesterol abaixa, fica no nível normal, né? Ali 220, 200, colesterol total, né? Então é bem legal quando você trata a causa. A Paty até perguntou se a resistência insulínica tinha
relação no chat aqui. E a resistência insulínica também é uma causa do aumento do colesterol, né? Igual a gente disse que a resistência insulínica leva a uma oxidação, a formação de um LDL oxidado, né? Que está pequenininho e denso, com mais chance de entrar para dentro do vaso, do endotélio vascular e inflamar, né? Mas bem legal, bem legal. Nós vamos depois mostrar aí no Card-D, eu vou mostrar aqui para vocês no final o meu exame, tá, pessoal, do Card-D, que é uma novidade, para vocês entenderem um pouco melhor essa questão das partículas do colesterol, né, o que tem relação com o risco cardíaco, beleza? Muito legal, e, muito legal. Continuando aqui, Lorena, então, foi muito bom de falar sobre essa questão hormonal, né, porque eu acho que muitas pessoas sofrem de deficiência hormonal sem saber, né, primeiro que elas não medem, né, não fazem os exames para ver como é que estão os seus níveis hormonais. E muitas vezes, né, pessoal, então se vocês fizerem um colesterol, que é um exame mais comum, né, mais pedido, e se vocês já tiverem esse colesterol alto, né, acima, vamos colocar aí de 200, já fica esse sinal de alerta aí para vocês. Olha, posso ter deficiência hormonal. Então, já fica essa pergunta aí até mesmo para vocês fazerem para o seu médico, né, para vocês investigarem isso melhor, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão das perguntas, pessoal. No final a gente vai responder, tá? Tem outras perguntas aí, mas a gente vai dar sequência, porque aí no final a gente abre para perguntas novas, inclusive, e também a gente vai mostrar no final o exame, tá? Para vocês. Um outro ponto aqui, Lorena, que eu queria que você, como cardiologista, falasse para a gente é sobre esses medicamentos, né, usados para o colesterol. Qual a sua opinião, né? O paciente está tomando e aí você acha que é importante ele fazer o acompanhamento cardiológico, é importante ele continuar tomando? Como é que é isso? Então, isso é bem complicado, Gabriel, porque para a gente poder pensar em retirar essa medicação, eu preciso realmente fazer um estudo, avaliar se o paciente, quais são as causas, o que eu posso fazer de mudanças no estilo de vida, na alimentação. Essa pesquisa toda que a gente faz, tireoide, hormônios, vitaminas, vitamina A, D, A, e quando a pessoa consegue fazer uma mudança no estilo de vida, e quando a gente consegue descobrir possível a gente retirar essa medicação. Mas claro que eu não aconselharia ninguém retirar por conta própria nenhum remédio, né? Porque existem indicações, por exemplo, existem pessoas que não querem abrir mão de nada. Elas querem continuar vivendo do jeito, aproveitando o dia, né? Carpe diem, vou comer tudo que eu quiser, vou tomar sorvete, vou comer só coisas industrializadas. Esse tipo de pessoa, não dá para me tirar a medicação, porque é o que segura, de certa forma, diminuir um pouquinho o risco dela, né? Agora, se a pessoa está disposta a ter um estilo de vida saudável, a fazer atividade física, a corrigir seus hormônios, a descobrir realmente a causa do colesterol aumentado, com certeza a gente retira. Por quê? Quando a gente olha o número necessário para tratar, que é o NMT, do estudo clínico que mostra o benefício ou malefício da medicação, a gente olha que esse número é muito pequeno em relação ao NNH, que é o número necessário para me prejudicar. Então, os efeitos colaterais é muito mais frequente do que o benefício. Então, por exemplo, um estudo clínico, a gente tem que ter um olhar crítico sobre o que aquele estudo clínico está trazendo de informação. Por quê? Quando eu pego um grupo de pacientes e divido ele no meio, por exemplo, 200 pacientes, 100 vai usar a estatina, 100 vai usar o placebo. E aí eu reduzo no grupo que usou a estatina a mortalidade para, por exemplo, naquele grupo só 1% que faleceu de infarto. E no grupo placebo, 2% faleceram de infarto, eu posso dizer que aquele remédio reduziu 1% da mortalidade. Porém, na conclusão, o que eles colocam? O que normalmente é colocado? Teve uma redução de 50%, porque de 2% para 1% caiu 50%.
Só que isso engana, porque a pessoa acha que está tendo um benefício absurdo de estar tomando remédio. Só que, na verdade, se você for olhar, 100 pessoas precisaram usar aquele remédio para uma ter benefício. E mais ou menos o número é, de 100 pessoas, 30 tiveram o malefício de usar a medicação. Então, a gente tem que dosar se realmente vale o risco-benefício de se usar ou não o remédio para a vida toda, né? Então, o meu conselho hoje seria a pessoa procurar realmente um médico que tenha um olhar integral, que possa avaliar ele como um todo e se possível, mudar alguns hábitos para que a gente possa tirar ou não. Existem casos, por exemplo, um paciente que acabou de infartar, que eu preciso usar. Um paciente que tem realmente ele tem uma doença familiar, que isso é raríssimo de acontecer. O que é muito comum de acontecer é todo mundo da família ter o mesmo estilo de vida, todo mundo comer errado, e aí todo mundo ter o colesterol alterado, porque todo mundo come na mesa e come todo mundo igual, né? Agora, existem uma porcentagem muito pequenininha de pessoas que têm realmente uma alteração familiar. Nesses casos, é um pouco mais difícil. A gente pode usar a estatina ou pode também tomar outras medidas. Por exemplo, o inositol faz reduzir o colesterol sem estar trazendo os malefícios. Ou eu posso associar uma coenzima Q10 para diminuir os efeitos colaterais de quem usa uma estatina. Então é um pouco complexo, sabe? Se a gente retira ou não, vai variar muito de um paciente para outro. Uma avaliação bem individualizada, né, Gabriel? É importante isso, pessoal. Só para esclarecer um pouco aí para as pessoas, né? Quando ela fala estatina, pessoal, são remédios como simvastatina, atorvastatina, né? Rosuvastatina. Se de repente vocês estiverem tomando algum desses remédios, vão saber que esse é o mais utilizado, né? Essa classe de remédios, são chamadas estatinas, são as mais usadas para baixar o colesterol. Sem contar os inibidores, né, Lorena, daquela enzima, né, a PSK9, não é isso? PCS. Isso. Uhum. Quais são os exemplos? Fala para o pessoal aí. O ezetimibe é o mais comum, né? Às vezes a gente até associa, assim, a medicina convencional associa um ao outro, mas realmente a gente vai acumulando efeitos colaterais, né? Sim. Ela é muito utilizada, pessoal, esses remédios, porque eles têm uma ação anti-inflamatória potente também, né? Quando o paciente já está ali infartado, quando ele acabou de fazer o cateterismo, sabe? Mas existem, né, a longo prazo, né, depois que passou esse período da crise ali, né, quando a gente faz um acompanhamento, né, pós-infarto, existem outros caminhos, sabe, que o paciente pode seguir também, sem o uso de remédios, né, mudando principalmente esse estilo de vida dele, né, usando também opções de anti-inflamatórios naturais, né, Lorena? É importante a gente falar, por exemplo, de suplementos que têm funções cardíacas, né? E inclusive para equilibrar esse colesterol, né? Como, por exemplo, você falou o inositol, né, pessoal? É um tipo de vitamina B3 que tem ação no colesterol bom e equilibrando também com o colesterol chamado ruim, né? Vamos falar outros exemplos aí, Lorena. O ômega 3, né? Acho que você também é importante, né? Devido às funções anti-inflamatórias do ômega 3, né? As funções para melhorar o colesterol HDL também, os triglicérides, né? O ômega é um suplemento com muitos estudos, né? A nossa famosa cúrcuma, né? Que é o açafrão, de forma, né, em suplementos, tem um poder maravilhoso anti-inflamatório para o coração, para, né, desinflamar aquela artéria ali que está obstruída, né, pós-obstrução. E também gosto muito do resveratrol, né, são os que eu mais utilizo nessa questão cardíaca. O resveratrol é um antioxidante, né, da uva, com funções anti-inflamatórias também, né. Quais mais você tem o hábito de usar, Lorena, como opções? Ácido alfa-lipoico. Mas o segredo total, assim, às vezes a pessoa quer suplementar, às vezes ela quer usar um suplemento, mas ela não faz o básico, né, Gabriel?
Às vezes ela não deixa de, de ela não abre mão de uma alimentação inflamatória. Então é muito importante você cuidar do seu intestino. Quando você tem uma hiperpermeabilidade intestinal, você aumenta muito a chance da hiperpermeabilidade vascular. O corpo ele é um todo, ele anda em conjunto. Então, se seu intestino está todo hiperpermeável, que as células, ao invés de estar coladinhas, elas se separam e ficam mais fácil de entrar coisas ruins dentro da corrente sanguínea através do intestino, você também aumenta a hiperpermeabilidade do endotélio vascular. Então, ali começa a acumular mais colesterol, começa a acumular cálcio, células de defesa, né? Então, igual o que a gente tem falado o tempo todo, desinflame, cuide do seu intestino, tenha uma alimentação anti-inflamatória e não inflamatória, para você não precisar de tantas alternativas para controle do colesterol, né, Gabriel? Sim. Então, vocês aí, se vocês receberam essa notícia de um médico, né? Ou às vezes de um profissional de saúde, que seu colesterol está alto, né? Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é mudar o seu estilo de vida, né? É assim que a gente vai conseguir ter colesterol saudável, né? É importante, então, entender, né? Vamos frisar para eles, Lorena. A questão da alimentação tem que ter gorduras boas na sua dieta, tem que ter gorduras tanto animal quanto também gorduras boas vegetais. Então, quais são os exemplos melhores, pessoal, para vocês introduzirem? A carne vermelha, sim, carne gorda, né? A carne de porco, sim, a carne gorda, a banha de porco, né? Para vocês cozinharem. Né? Vocês precisam introduzir também o azeite, né? Como uma gordura vegetal muito boa, né? O abacate, as castanhas, né? Todas elas têm na sua composição também gorduras boas, né? Também é importante vocês introduzirem o coco, né? O coco, pessoal, tem excelentes gorduras saturadas, né? Os ácidos graxos, triglicéridos de cadeia média, que para o cérebro, para o coração, acho que é o melhor combustível, né, Lorena? É Então, isso mesmo. cozinhar ou cozinhar com óleo de coco, né? São a nossa principal mudança que a gente tem que fazer, não usar o óleo hidrogenado, pessoal. O óleo vegetal, né, de canola, o óleo de milho, o óleo de girassol, né? Esse óleo, esse tadinho desse óleo é que é o causador, né, um dos principais causadores, fora o açúcar, o carboidrato, né, desses problemas cardíacos, né? E além disso, né, Lorena, mudança dos hábitos, né? Que é o principal. Fazer exercício, né, pessoal? Organizar a rotina para poder cuidar do seu corpo, pelo menos 30 minutos, uma hora, né? O que mais, Lorena? Fala pra gente um E pouco, sua visão. para formar o triglicérides, que seria aquele acúmulo de gordurinha, a gordura no fígado, o triglicérides que é a forma de acúmulo de gordura do nosso corpo, né? Então, para você ter controle disso, lembrando que o triglicérides são 3 moléculas de glicerol e um ácido graxo. Então, para formar o triglicérides, eu preciso do carboidrato. Se eu diminuo a ingestão de carboidrato, em especial o açúcar e as farinhas refinadas, eu já reduzo a quantidade de triglicérides que eu produzo, né? Então, o triglicérides é um dos exames que eu tento baixar ao máximo. Eu quero que o meu paciente tenha um triglicérides pelo menos abaixo de 100, né? Porque o triglicérides, sim, aumenta a obesidade, aumenta a resistência insulínica, aumenta a mortalidade. Pessoas que são longevas, que vivem mais de 100 anos, têm um HDL alto, um colesterol bom alto, tem uma insulina baixa, né? Abaixo, bem baixinha, e tem um triglicérides baixo. Então, são 3 fatores que a gente precisa correr atrás para sempre deixar a insulina baixa. E para você deixar a sua insulina baixa, você não pode ficar comendo pão de manhã, muito arroz na hora do almoço, mais pão à tarde, refrigerante, suco de fruta ou suco de caixinhas, esses alimentos refinados, cheios de açúcar e aditivo, né? Aditivos de açúcares, para que aí esse sim é um vilão que a gente precisa bater cada vez mais, né, Gabriel? Isso mesmo, pessoal. Acho que
A gente conseguiu, pelo menos, passar um pouco, né, da nossa visão para vocês. É importante, mudança do estilo de vida é o tratamento número um, né, para a gente poder conseguir equilibrar o colesterol e não ter um risco cardíaco no futuro, né? Eu vou, Lorena, fazer as perguntas aqui do pessoal, porque o nosso tempo está acabando, e acho que nós dois podemos responder junto, né? Primeiro aqui a pergunta é se a esteatose grau 3, né? Paciente com esteatose grau 3, ele pode tomar o ômega. O que você acha? Ômega 3? Sim. Então, assim, ó, o ômega, né? A gente sabe que o ômega 3, ele é anti-inflamatório. O ômega 6, ele é inflamatório. O ômega 9 é anti-inflamatório. O ideal é você usar o ômega 3, né? E a gente sabe que, igual a gente estava falando, que o acúmulo da gordura no fígado vem pelo triglicérides, né? Então, você deve tirar o carboidrato o máximo que você puder, o máximo que você conseguir de o mínimo possível, né, na verdade, de carboidrato que vai consumir diariamente, zerar realmente o açúcar, zerar refrigerante, zerar sucos, principalmente sucos industrializados, suco de fruta, que tem alto índice glicêmico, né? E consumir mais alimentos com gorduras boas. Então, o segredo da esteatose hepática é essa, você cortar o carboidrato, que é isso dali que faz você acumular gordura no fígado. Isso mesmo, pessoal. Essa gordura que tem no fígado não é a gordura que tem na comida, não tem nada a ver, tá? Então, eu sempre falo isso com os pacientes, né? Essa esteatose aí é só o nome, tá? Então, é proveniente justamente do carboidrato do açúcar. Outra pergunta, Lorena, sobre o café. A Ana Virgínia perguntou: café inflama o organismo? Qual a sua opinião? Em excesso, a cafeína é prejudicial. Mas em excesso, né, em uma quantidade pequena, fisiológica, não é um alimento inflamatório, não. Existem controvérsias, né, Gabriel? Mas não é uma tecla que eu fico batendo para cortar o café, a cafeína como um todo. Como que você faz normalmente? Hoje também existe como você saber se você é intolerante, né, pessoal? Existem exames que medem intolerância alimentar. E tem como você saber se você é intolerante ao café, né? Isso é quando o seu sistema imune reage, né, lá dentro do seu intestino, produzindo, né, imunoglobulinas contra o alimento. Então, os exames de intolerância alimentar, eles são bem importantes nesse sentido. Muitas vezes o paciente não desconfia, mas pode ter intolerância ao café e aí se torna um alimento inflamatório, assim como outros alimentos, até mesmo sendo considerados saudáveis, pode ser inflamatórios para aquela pessoa. Né? E a Cris aqui Vieira perguntou na gravidez, né? Como é que seria essa questão do colesterol? Na gravidez, geralmente o colesterol aumenta, né, Lorena? A gente vê que a gestante ela acaba requerindo mais colesterol para gerar um novo ser. Né? Então, até mais normal ainda o colesterol estar alto, né, durante a gestação. Né? Primeiro que a gente precisa formar um ser que é cheio de gordurinhas, né? Então ele vai formar o cérebro, ele precisa de colesterol para formar a membrana celular. Então ele precisa também metabolizar seus próprios hormônios, produzir seus próprios hormônios. Então a gestante aumenta seu colesterol para compensar o bebê, né? Além disso, o leite materno, igual o doutor Gabriel já falou, ele é muito rico em gorduras, né? Então precisa de uma produção maior mesmo, uma produção endógena, né? Sim. O processo da gravidez, pessoal, não se deve de forma alguma tratar com medicações, tá? É apenas mudança do estilo de vida, suplementações, né? Para essa gestante ter um equilíbrio desse colesterol, tá? Mas é normal, como a gente falou, ter o colesterol mais alto durante o período da gestação. Bom, eu acho que a gente finalizou aqui. Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês. Aqui, pessoal, vou espelhar aqui para vocês a minha tela do computador, o exame do Cardio ID, que é esse exame que eu realizei, né? Um exame novo para que vocês conheçam, e inclusive o exame que a gente vai estar sorteando depois. Acredito que dá dando para ver aí, Lorena, não tá?
Tá bem pequenininho, mas dá pra ver que ele mostra as frações do colesterol, sabe? Então vai mostrar a qualidade do seu colesterol, se aquele LDL é oxidado ou não. Se você tem uma molécula de colesterol densa que aumenta o seu risco de formar placas ou não. É um exame bem interessante, né, Gabriel? Porque não fazia no Brasil e agora está sendo feito. Sim. E eu fiz aqui, ó, como exemplo para vocês, agora no dia 17 de novembro, pessoal. Vou mostrar só um resumo aqui para vocês, né? Ele mede o número total de partículas do LDL, né? Ele mede também os fenótipos de LDL, que são os outros tipos, né? A gente tem vários tipos de lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL. Então, ele calcula todos aqui, né, para vocês. E no final aqui, ó, ele vai te dar o padrão, né? Como é que é a minha lipoproteína, ó, a LDL minha, meu colesterol LDL. Ele é tipo A, né? E o tipo A, ó, ele predomina partículas grandes de LDL, né? Ou seja, tem um risco relativo cardiovascular baixo. Então, ou seja, por mais que eu tenha, né, um colesterol meu, vou mostrar para vocês aqui, ó, o nível do meu colesterol para vocês terem uma ideia, é acima de 200, ó, é 245, né? E o colesterol HDL meu, ele é 62, tá, pessoal? E o meu triglicérides, que é o grande vilão, abaixo de 100, que é o ideal. Então, quando a gente divide o triglicérides pelo HDL, né, 82 por 62, né, vai dar menos de 2, vai dar quase 1. Então, ou seja, eu não tenho risco, né, de ter resistência insulínica, de estar inflamado, né, de ter aumento do meu risco cardíaco. Legal? Apesar de meu LDL, ó, que todo mundo acha que é o colesterol ruim, ser alto. Meu colesterol LDL é 165. Porém, o padrão lá que eu mostrei para vocês é o padrão A, né, de partículas grandes e densas e, no caso, não, né, mostra um risco, lá, o padrão A, um risco baixo, né, um risco relativo cardiovascular baixo. Legal? Legal. Muito bom. Bom, acho que é isso, né, Lorena? Acho que não ficou mais nenhuma pergunta aqui, deixa eu ver. Acredito que não, né? Bom, de qualquer forma também, futuramente a gente vai estar fazendo outras lives, né, Lorena, para poder, né, levar mais informações para as pessoas, né, dessa prática, né, da medicina integrativa, para poder, né, esclarecer dúvidas também, né, levar mais conhecimento para todos vocês, né? Mais algum ponto que você queria colocar importante? Agradecer mesmo a quem está participando, a Paty, a Fábio. Queria agradecer ao pastor Divine e a Cida, ao tanto de seguidores que eu adoro de paixão que estão assistindo aqui. Agradecer mesmo, porque tirar um tempinho não é fácil, né, Gabriel? E a pessoa tirar um tempinho para escutar a gente é legal. E a gente se coloca à disposição. Se caso surgirem novas dúvidas, pode chamar no direct que eu respondo rapidinho. A gente vai conversando. E caso precise, tem um instituto, né, Gabriel, aqui agora, aqui em Brasília, que é um grande prazer estar fazendo parte dessa equipe. Então, agradeço demais pela live e me coloco à disposição. Legal, também quero agradecer todos os meus seguidores aí que entraram, que assistiram, que puderam, né, aprender um pouco com a gente. Não esqueçam de enviar o número de vocês, tá, para o WhatsApp do Instituto, que a gente vai estar, né, fazendo o levantamento de todas as pessoas que mandaram o nome, tá, e o número para o WhatsApp do Instituto, que está aí no meu link da bio, tá, pessoal? Até às 20h30, porque aí a gente vai, depois não vai poder, né, levar mais em consideração quem for depois de 8h30. E aí amanhã... E esse exame é um exame caro, né, Gabriel? Ele é difícil. Então, se você conseguiu esse sorteio, é bem legal. Inclusive, eu tenho uma paciente aqui que as duas filhas, a Blaine, as duas filhas têm colesterol aumentado. A gente está investigando se ela tem uma alteração familiar, que elas são bebês, 2 e 4 anos de idade. E esse exame seria legal também para investigação. Então, é bom as pessoas saberem que existem e quem puder mandar
no direct na sua bio, né? Vai poder concorrer. É muito legal isso. Inclusive, quando sair o resultado, a gente vai interpretar, né, Gabriel? Eu posso fazer a interpretação, a consulta, tudo bonitinho. A gente vai entrar em contato, né? Quem ganhar, a gente vai primeiro, né, divulgar aqui. E quem ganhar, a gente também vai entrar em contato pessoalmente pelo WhatsApp para poder estar realizando o exame, né? E também, possivelmente, a consulta com a doutora Lorena. Tá legal, pessoal? Muito obrigada, então. Um grande beijo para todos. Espero ter esclarecido tudo. Qualquer dúvida também podem mandar no direct, tanto para mim quanto para a Lorena. Isso. Legal? Beijo. Boa noite para Obrigada. você. Boa Até noite. mais. Tchau.